Ela guardou silêncio por 38 anos, mas naquele dia, Dona Cida abriu a boca. E a nora do milionário nunca mais foi a mesma. Se alguma vez você se calou quando deveria ter falado, se alguma vez engoliu humilhações porque precisava do emprego, se alguma vez viu alguém ser tratado como lixo e não pôde fazer nada, esta história é para você. Era uma sexta-feira pela manhã quando tudo mudou. Mas para entender o que aconteceu naquele dia, preciso te levar 8 meses atrás. Ao momento exato em que Patrícia Albuquerque cruzou as portas do Solar Albuquerque como a nova nora. O Solar Albuquerque tinha 47 funcionários, jardineiros, cozinheiras, motoristas, faxineiras e Dona Cida, a empregada doméstica mais antiga de todas, 67 anos, negra, forte, com o cabelo branco cortado bem curtinho e umas mãos que conheciam cada canto daquela casa melhor que os próprios donos. Dona Cida tinha começado a trabalhar ali aos 29 anos, quando o seu Antônio Albuquerque, agora um homem de 72 anos e dono de uma rede de lojas de departamento que valia 800 milhões. Era apenas um comerciante com uma única loja no centro da cidade. Ela viu tudo. Viu a empresa crescer, viu os filhos nascerem, viu a dona Mariana, esposa do patrão, lutar contra o câncer por 4 anos e esteve ali, segurando a mão dela. Quando finalmente partiu há 5 anos, o seu Antônio nunca esqueceu isso. Dona Cida não era só uma empregada para ele, era parte da família. A única pessoa em quem confiava cegamente. E tudo estava bem. Até que Ricardo, o filho caçula de 38 anos, apareceu com uma namorada nova. Patrícia tinha 34 anos, cabelo castanho perfeitamente arrumado, roupas de marca, sorriso de comercial de pasta de dente e uns olhos que, se você olhasse bem, não sorriam junto com a boca. Ela dizia ser de uma família tradicional do interior, refinada, educada nas melhores escolas, perfeita para um herdeiro de 800 milhões. O que ninguém sabia era que Patrícia vinha de uma família de classe média do interior. O pai era contador, a mãe, professora primária. Não havia mansões em seu passado, só dívidas e um sonho de ascender na vida a qualquer custo. O namoro durou 4 meses. O casamento foi a boda do ano. E Patrícia finalmente cruzou as portas do Solar como a nova senhora Albuquerque. Nos primeiros dias, ela foi um anjo. Sorrisos para todos, elogios para a comida, agradecimentos aos funcionários, abraços para o sogro. O seu Antônio estava encantado. Finalmente seu filho havia encontrado alguém digna da família. Mas Dona Cida notou algo. Cada vez que o seu Antônio ou Ricardo saíam da sala, algo mudava nos olhos de Patrícia. O sorriso desaparecia. A voz se tornava diferente. E as palavras que saíam de sua boca não eram as mesmas que usava frente à família. Foi na segunda semana, quando Dona Cida viu o primeiro sinal. Estava limpando o corredor do segundo andar, quando escutou uma voz vir do quarto de Patrícia. A porta estava entreaberta. Escuta bem, porque só vou dizer isso uma vez, dizia Patrícia ao telefone. Não me importa o que eles pensem. Eu me casei com essa família pelo dinheiro. Ponto. O velho tem 72 anos e um coração fraco. Quando morrer, metade de tudo é do Ricardo. E metade do Ricardo é minha. Uma pausa. Não. O idiota não suspeita de nada. Está louco por mim. Faço o que quero com ele. E o sogro me adora. Pensa que sou a melhor coisa que aconteceu ao filhinho dele. Dona Cida ficou paralisada no corredor. Seu coração batia tão forte que temia que Patrícia pudesse escutá-lo.
A única pedra no meu sapato, continuou Patrícia, são esses funcionários velhos. Especialmente essa negra forte que anda por toda a casa como se fosse a dona. 38 anos trabalhando aqui. Por Deus, vou ter que limpar a casa dessa gente ultrapassada. Mas devagar. Não posso levantar suspeitas. Dona Cida deu um passo atrás. O piso rangeu. Alô? Disse Patrícia de dentro. Tem alguém aí? Dona Cida não respondeu. Simplesmente se afastou, o mais silenciosamente que pôde, com o coração acelerado e as mãos tremendo, naquela noite, deitada em seu quartinho no fundo do solar. Dona Cida não conseguiu dormir. Parte dela queria correr ao seu Antônio e contar tudo. Mas contar o quê? Uma conversa ouvida através de uma porta. Sua palavra contra a da nora perfeita. Quem ia acreditar em uma empregada velha? Mas parte dela sabia que não podia ficar calada para sempre. Havia aprendido muito em 38 anos de trabalho. Havia visto dramas suficientes naquela casa para saber uma coisa. A verdade sempre aparece. Só precisa de paciência e provas. Foi então quando olhou o celular velho em sua mesinha de cabeceira. Um aparelho simples que seu sobrinho havia lhe presenteado há 2 anos. Apenas sabia usá-lo para chamadas e mensagens. Mas seu sobrinho lhe havia ensinado uma coisa a mais. Como gravar vídeos. Dona Cida agarrou o celular, abriu o aplicativo da câmera e apontou para o próprio rosto. Testando, sussurrou. Se isto funcionar, vou precisar de mais memória. Funcionou. Essa foi a noite em que Dona Cida decidiu que não seria uma vítima, seria uma testemunha. E quando chegasse o momento correto, seria uma juíza. Mas essa decisão lhe custaria muito mais do que imaginava. Porque Patrícia não era só cruel, era inteligente. E suas humilhações estavam só começando. Se essa história já está te revoltando, imagina o que vem depois. Porque o que Patrícia fez nos próximos meses foi tão repugnante que alguns de vocês vão querer entrar na tela e fazer alguma coisa. A primeira humilhação pública ocorreu 3 semanas depois do casamento. Era uma terça-feira. O seu Antônio havia saído cedo para uma reunião no Rio de Janeiro. Ricardo estava na empresa. O solar estava vazio de albuquerques. Só os funcionários. E Patrícia. Dona Cida estava limpando a sala de visitas quando escutou um grito vir da cozinha. Quem foi o imbecil que deixou essa xícara suja na pia? Era a voz de Patrícia, mas não a voz doce que usava frente ao sogro. Era uma voz que Dona Cida nunca havia escutado. Fria, cortante, cheia de desprezo. Dona Cida foi à cozinha. O que viu a deixou sem palavras. Raimunda, a cozinheira de 58 anos que trabalhava ali há 15 anos. Estava de pé frente a Patrícia, e Patrícia estava segurando uma xícara de café. Uma simples xícara. Senhora Patrícia, disse Raimunda com a voz tremendo. Eu ia lavá-la agora mesmo. Só fui ao banheiro e quando voltei, Patrícia lançou a xícara no chão. A porcelana explodiu em 1000 pedaços. Quando eu entro nessa cozinha, quero ver tudo impecável. Impecável. Entendeu? O seu cérebro é tão pequeno que eu preciso desenhar? Raimunda baixou a cabeça. Lágrimas rolavam por seu rosto. E limpe essa imundície agora. De joelhos. Quero ver seus joelhos no chão enquanto limpa. Dona Cida deu um passo à frente. Dona Patrícia, eu posso. Patrícia se virou para ela. Aqueles olhos que sorriam para seu Antônio agora eram frios como gelo. Você, a velha, ninguém te chamou. Volta para o seu trabalho e para de meter o nariz onde não te compete. Dona Cida sentiu o peito arder.
38 anos trabalhando naquela casa. 38 anos sendo tratada com respeito. E agora, isso. Mas não disse nada. Apenas olhou para Raimunda ajoelhada no chão, recolhendo os pedaços de porcelana com as mãos trêmulas. E no bolso do seu avental, seu celular velho estava gravando tudo. Essa foi só a primeira. Nas semanas seguintes, Patrícia foi aperfeiçoando sua crueldade. Sempre quando a família não estava por perto. Sempre com os empregados mais vulneráveis. Chamou João. O jardineiro de 62 anos, de velho inútil, quando uma planta secou. Gritou com Maria, a babá de 45 anos, porque o quarto de hóspedes tinha uma mancha na cortina. Acusou Carlos, o motorista de 55 anos, de roubar gasolina do carro. Ele teve que mostrar todos os recibos para provar sua inocência. Mas com Dona Cida, era diferente. Era pessoal. Você, negra forte, dizia Patrícia cada vez que a via. Não tem nada melhor para fazer do que ficar parada aí? Dona Cida engolia em seco e gravava. O cheiro nessa casa, disse Patrícia uma vez, cruzando pelo corredor onde Dona Cida limpava. Não sei se é o mofo ou se é você. Provavelmente você. Negros velhos têm um cheiro característico. Não é verdade? Dona Cida apertou os dentes. Seus dedos buscaram o celular no bolso. Estava gravando. E Patrícia continuava. Porque ninguém a detinha. Porque todos tinham medo. Porque seu Antônio não tinha ideia do que estava acontecendo. Cada dia era uma nova forma de crueldade. Cada dia era uma nova humilhação. E Dona Cida documentava tudo. Houve o dia em que Patrícia jogou o almoço de Raimunda no lixo porque havia sal demais na comida. Raimunda havia passado 3 horas preparando aquele prato e o viu terminar no lixo enquanto Patrícia sorria. Houve o dia em que Patrícia acusou Maria de roubar um perfume que ela mesma havia escondido no quarto de Maria. A pobre mulher chorou por horas, jurando que não havia roubado nada, e Patrícia só se ria. Houve o dia em que Patrícia chamou Carlos de velho inútil e disse que um macaco saberia dirigir melhor que ele. Carlos tem 55 anos e trabalha como motorista há 28 anos sem um só acidente. Mas as palavras de Patrícia o deixaram tremendo pelo resto do dia. E houve o dia em que Patrícia encontrou Dona Cida descansando em uma cadeira da cozinha durante seu horário de almoço. Só 10 minutos. 10 minutos em 8 horas de trabalho. Patrícia entrou na cozinha como um furacão. "Que pensa que está fazendo?" gritou ela. "Pensa que te pago para sentar? Levante-se agora mesmo e limpe o chão da sala. Com as mãos. Quero ver seus joelhos pretos no meu piso branco." Dona Cida se levantou lentamente. Seus joelhos de 67 anos protestaram. Sua coluna doeu, mas ela não disse nada. Apenas foi para a sala, se ajoelhou no piso de mármore frio e começou a limpar, com as mãos e no seu bolso. O celular gravava tudo. Diante dele, Patrícia era um anjo. Trazia chá para seu Antônio. Perguntava sobre sua saúde. Elogiava sua sabedoria. E seu Antônio, solitário desde a morte de sua esposa, bebia cada gota daquela atenção falsa como se fosse água no deserto. "Ricardo é tão sortudo de ter te encontrado", dizia o velho, com os olhos brilhando. "Você é exatamente o que essa família precisava." Patrícia sorria. "Obrigada, sogro. Esta família é tudo para mim." E Dona Cida, observando de um canto, sentia o estômago se revirar. Para aqueles que estão vendo isso e sentindo que algo ferve por dentro, quero que saibam que esse sentimento tem um nome.
Se chama indignação. E é exatamente o que Dona Cida sentia todos os dias. Mas ela tinha um plano. Cada noite, depois do trabalho, Dona Cida transferia os vídeos do dia para um pendrive que guardava escondido no fundo do seu armário. Já tinha 847 horas de gravação. 847 horas de humilhações, de insultos racistas, de abusos de poder. Mas ela sabia que não era o suficiente. Vídeos podiam ser questionados. A palavra de uma empregada contra a nora do patrão. Precisava de algo mais, algo que nem o melhor sorriso de Patrícia pudesse explicar. Foi então quando Dona Cida descobriu o segundo segredo. Era uma quinta-feira à noite. Patrícia havia saído com amigas e Ricardo estava viajando. O solar Albuquerque estava tranquilo. Dona Cida estava limpando a escrivaninha de seu Antônio. Algo que fazia todas as quintas. Quando notou um envelope sobre a mesa. Era do contador da empresa e estava aberto, normalmente. Dona Cida nunca olharia a correspondência do patrão. Mas algo a impulsionou a olhar. Talvez 38 anos de instinto. Talvez a sensação de que algo estava errado. O que viu dentro do envelope a fez sentar-se na cadeira do patrão. Era um relatório de gastos do cartão corporativo da empresa. O cartão que Ricardo havia autorizado para Patrícia há 3 meses. Para gastos domésticos do Solar Albuquerque. Os números não tinham sentido. Loja de roupa, R$ 47 mil. Joalheria, R$ 32 mil. Spa de luxo, R$ 18 mil. Bolsas importadas, R$ 89 mil. Total do mês, R$ 286 mil. Em um cartão para gastos domésticos. Dona Cida tirou uma foto do documento com seu celular. E outra, e outra. Patrícia não era só cruel, era ladra. E agora Dona Cida tinha a prova. Mas ainda não era a hora. Ainda não. Porque Dona Cida havia aprendido algo em 38 anos de trabalho. A paciência é a arma dos fracos. E ela sabia usá-la como ninguém. O que não sabia era que Patrícia também estava planejando algo. E o objetivo principal era justamente ela. Patrícia não era tola. Sabia que os empregados antigos eram um problema. Eles conheciam a casa, conheciam o patrão, conheciam segredos que poderiam prejudicá-la. E a pior de todos era Dona Cida. Aquela negra forte que andava pela casa como se fosse a dona. Que entrava e saía do escritório de seu Antônio como se tivesse permissão especial, que olhava para Patrícia com aqueles olhos que pareciam ver mais do que deviam. Patrícia a odiava, um ódio visceral que crescia a cada dia. Mas tinha que ser inteligente. Não podia simplesmente demiti-la. O sogro nunca permitiria. Precisava de algo mais. Precisava fazer com que o próprio seu Antônio quisesse demiti-la. E tinha um plano. Foi no 6º mês de casada quando Patrícia começou a executá-lo. Começou com pequenas coisas. Uma joia que desaparecia. Um objeto de valor que não estava no seu lugar. E sempre, sempre. Ela insinuava que havia visto Dona Cida por perto. Não estou acusando ninguém. Dizia Patrícia ao sogro com voz de preocupação. Mas ontem, eu vi Dona Cida saindo do meu quarto. E hoje, minha pulseira de diamantes sumiu. Seu Antônio franziu a testa. Dona Cida trabalha daqui há 38 anos. Nunca sumiu nada. Eu sei, sogro. Eu sei. Provavelmente a pulseira caiu em algum lugar. Esquece o que eu disse. Mas a semente estava plantada. E Patrícia continuou regando. Outra semana. Outro objeto desaparecido. Outra insinuação sutil. Seu Antônio começou a olhar Dona Cida de forma diferente. Não com desconfiança ainda, mas com uma sombra de dúvida
que antes não existia. Dona Cida notou. É claro que notou. Depois de 38 anos, conhecia cada expressão do rosto do patrão e viu a dúvida crescendo em seus olhos, mas não disse nada, apenas continuou trabalhando, continuou gravando, continuou esperando, porque sabia que Patrícia eventualmente cometeria um erro. Os arrogantes sempre cometem erros. Era só questão de tempo. O que Dona Cida não esperava era que esse erro chegaria antes do planejado. Era o 7º mês de casamento de Patrícia, uma quarta-feira à tarde. Seu Antônio tinha ido ao médico para exames de rotina. O solar Albuquerque estava quase vazio. Dona Cida estava limpando o banheiro do 2º andar, quando ouviu vozes no quarto de Patrícia. A porta estava fechada, mas não bem fechada, e as vozes eram alteradas. Não me importa o que você pensa, dizia Patrícia. Eu preciso de mais dinheiro. A outra voz era de um homem, não de Ricardo. Uma voz desconhecida. Você já gastou quase 300 mil esse mês no cartão? Ricardo vai começar a perguntar. Ricardo é um idiota, não tem ideia de nada. Pensa que tudo é gasto da casa. E quando descobrir, não vai descobrir. E se descobrir, já estarei pronta. Em uns meses, vou ter o suficiente guardado para sair daqui quando eu quiser. Com ou sem ele. Dona Cida sacou o celular do bolso. Abriu a câmera. Apontou para a porta entreaberta. Mas então, algo se moveu dentro do quarto. Passos se aproximando da porta. Dona Cida guardou o celular e se moveu silenciosamente para o banheiro. Segundos depois, ouviu a porta do quarto se abrir. Tem alguém aí? Era a voz de Patrícia. Fria, suspeitosa. Dona Cida não respondeu. Esperou. Escutou os passos se afastando. Só então deixou sair o ar que estava retendo. Não havia conseguido gravar a conversa completa, mas havia escutado o suficiente. Patrícia não estava só roubando da família. Estava planejando abandoná-los quando tivesse o suficiente. E havia um homem envolvido. Um homem que não era Ricardo. Dona Cida guardou essa informação na sua cabeça, junto com os vídeos, junto com as fotos do extrato do cartão. O quebra-cabeça estava cada vez mais completo, mas ainda faltava a peça principal, o momento correto para revelar tudo. Naquela noite, Dona Cida se sentou em sua pequena cama e olhou todas as provas que havia juntado. 847 horas de vídeo, 23 fotos de documentos, uma gravação de áudio com a voz de Patrícia confessando seus planos. Era suficiente para destruir Patrícia, suficiente para abrir os olhos de seu Antônio, suficiente para mudar tudo. Mas Dona Cida sabia que tinha que esperar o momento correto, um momento em que a família estivesse presente, um momento em que Patrícia não pudesse escapar, um momento em que a verdade não pudesse ser ignorada. E algo lhe dizia que esse momento estava perto, muito perto. Porque Patrícia estava ficando mais confiante, mais arrogante, mais descuidada. E as pessoas arrogantes sempre cometem o erro que as destrói. Era só questão de tempo. E Dona Cida havia esperado 38 anos. Podia esperar um pouco mais. E esse momento estava se aproximando. Se você estivesse no lugar de Dona Cida, o que você teria feito? Seja honesto consigo mesmo. Porque a maioria das pessoas diz que falaria, que denunciaria, que enfrentaria. Mas a verdade é que, quando você tem 67 anos, quando você precisa do emprego, quando todo mundo te vê como uma simples empregada, a valentia custa muito mais caro. Pensa nisso.
uma semana antes do aniversário de seu Antônio. Algo mudou. Patrícia havia conseguido o que queria. Depois de meses de insinuações e manipulações, ela havia convencido o sogro a lhe dar uma procuração, um poder que, segundo ela, era só para ajudar a organizar a casa. Sogro, havia dito Patrícia com sua voz mais doce, o senhor trabalha tanto, cuida da empresa e dos negócios, dos netos. Deixa eu cuidar da casa. E só preciso da sua autorização para fazer algumas mudanças. Contratar gente nova, modernizar o equipamento. O senhor merece descansar. Seu Antônio havia sorrido. Era um homem de 72 anos, com o coração cansado e a nostalgia de ter alguém cuidando dele de novo. Desde que Mariana morreu, ninguém havia se preocupado tanto com ele. Claro, filha, havia respondido. E assinando o documento sem ler bem. Confio em você. Dona Cida estava no corredor quando o documento foi assinado. Viu o sorriso de Patrícia. Aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Aquele sorriso de vitória. E soube que os problemas apenas estavam começando. 3 dias depois, Patrícia convocou uma reunião com todos os empregados. Era algo que nunca havia ocorrido antes. Seu Antônio estava em uma reunião de negócios no Rio. Ricardo estava viajando para a Europa a trabalho. O Solar Albuquerque estava livre para que Patrícia fizesse o que quisesse. Todos na cozinha em 10 minutos. Ordenou ela pelo intercomunicador da casa. Sem exceções. Os empregados se entreolharam. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Dona Cida secou as mãos no avental. Verificou se seu celular estava com bateria. E foi para a cozinha. Quando chegou, já havia 11 pessoas ali. Raimunda, a cozinheira, João, o jardineiro, Carlos, o motorista, Maria, a babá, e outros 7 empregados que trabalhavam no Solar Albuquerque há anos. Todos com expressões de medo, porque todos sabiam como Patrícia os tratava quando a família não estava. Patrícia entrou na cozinha como uma rainha entrando em seu trono, vestido caro, sapatos de salto, cabelo perfeitamente arrumado e aquela expressão de superioridade que fazia com que o estômago de Dona Cida se revoltasse. Muito bem, começou Patrícia, com as mãos na cintura. Vou ser direta porque não tenho tempo para perder com gente como vocês. Pausa dramática, como já sabem. Seu Antônio me deu autoridade para administrar esta casa. E olhem ao redor. Olhem bem. Esta casa está cheia de gente velha, ultrapassada, que não serve para nada. Gente que deveria ter sido demitida há anos. Raimunda baixou a cabeça. Lágrimas já rolavam pelo seu rosto. Por isso, continuou Patrícia, estou aqui para informar que a partir de hoje começa um processo de reestruturação. Em 30 dias, 80% de vocês vai ser despedido. Vou trazer gente nova, gente jovem, gente que sabe trabalhar. Um murmúrio de desespero percorreu a cozinha. 30 dias depois de anos de trabalho. Alguns deles há mais de 20 anos ali. Mas Patrícia Albuquerque não havia terminado. Seus olhos se fixaram em Dona Cida e um sorriso apareceu em seus lábios. E você, disse, apontando o dedo para ela, você é a primeira da lista. 38 anos aqui. 38 anos do seu cheiro impregnando esta casa. 38 anos da sua cara negra e forte circulando pelos corredores como se fosse a dona. Acabou. Tem 30 dias para tirar suas coisas do quartinho do fundo e desaparecer da minha vista. O silêncio na cozinha era absoluto. Dona Cida olhou para Patrícia, aqueles olhos frios, aquele sorriso cruel, aquela mulher que havia chegado há 8 meses e estava destruindo tudo. E algo dentro dela se moveu.
38 anos de silêncio, 38 anos de lealdade, 38 anos de trabalho duro. E essa mulher pensava que podia destruir tudo com um discurso. Mas Dona Cida não era uma mulher impulsiva. Ela havia esperado meses por esse momento, havia juntado provas, havia planejado cada passo e agora, finalmente, era hora de agir. Porque o que Patrícia não sabia era que o celular no bolso do avental de Dona Cida havia gravado cada palavra daquele discurso. E que em menos de 72 horas, tudo o que ela havia construído ia desmoronar como um castelo de cartas. Mas antes de te contar o que aconteceu depois, preciso que entenda algo. Dona Cida poderia ter explodido ali mesmo, poderia ter gritado, poderia ter chorado, poderia ter renunciado com a dignidade feita em pedaços, mas ela não fez nada disso, porque Dona Cida era uma mulher que havia aprendido a lição mais importante da vida. A paciência não é covardia, é estratégia, e a melhor vingança não é a que vem com raiva, é a que vem com a verdade, e a verdade estava por aparecer. O que vou te contar agora é o momento que fez dessa história algo que merece ser compartilhado. Se você está vendo isso e sente que seu coração está acelerado, que suas mãos estão suando, que quer saber o que aconteceu depois, então entende por que algumas pessoas decidem dar um super obrigado a este canal. O coraçãozinho dourado aí embaixo não é uma obrigação. Mas se esta história está te fazendo sentir algo, esse clique é uma forma de dizer que valorizo isso. Agora, de volta à cozinha do Solar Albuquerque. Patrícia havia terminado seu discurso. Os empregados estavam devastados. Alguns choravam. Outros olhavam para o chão. O silêncio era tão pesado que se podia cortar com uma faca. E Dona Cida ainda não havia dito nada. Patrícia cruzou os braços, satisfeita com o impacto de suas palavras. Alguém tem algo a dizer? Perguntou com tom de burla. Algum velho quer reclamar. Ninguém se moveu. Patrícia sorriu. Bem, então podem voltar aos seus trabalhos. Aproveitem os últimos 30 dias, porque depois disso, com licença. Todos os olhares se voltaram para Dona Cida. Ela havia dado um passo à frente. Seu rosto estava calmo. Suas mãos estavam firmes. Sua voz era clara como cristal. Patrícia levantou uma sobrancelha. Que quer, velha? Dona Cida meteu a mão no bolso do avental e sacou seu celular velho. O celular que seu sobrinho havia lhe dado há 2 anos. O celular que ela ainda sabia usar. O celular que havia sido sua arma secreta durante 8 meses. A senhora sabe o que é isto? Perguntou Dona Cida, sustentando o aparelho. Patrícia riu. Um celular velho igual a você. Mas a risada morreu quando viu a expressão de Dona Cida. Aqueles olhos que haviam permanecido baixos por 8 meses agora a miravam diretamente, sem medo, sem submissão, só com a certeza de quem tem a verdade nas mãos. São 847 horas de gravação, disse Dona Cida. Cada humilhação, cada insulto, cada vez que a senhora chamou alguém de velho inútil, cada vez que jogou comida no chão e mandou limpar de joelhos, cada vez que nos chamou de pretos fedidos, tudo está aqui. A cor desapareceu do rosto de Patrícia. Você não tem o direito e tem mais, continuou Dona Cida, dando outro passo à frente. Tenho as fotos dos extratos do cartão corporativo, 286 mil reais em um mês, lojas de roupa, joias, spa, nada para a casa, tudo para a senhora. Patrícia retrocedeu. Suas mãos tremiam. Isso é mentira. Mentira. Dona Cida inclinou a cabeça. Quer que eu mostre a todos agora? Ou prefere esperar até que seu Antônio volte para ver junto com ele? O silêncio na cozinha mudou. Já não era um silêncio de medo.
Era um silêncio de antecipação, de esperança, de ver a tirania finalmente enfrentada. Você não pode fazer isso, disse Patrícia, sua voz agora tremendo. Eu tenho autoridade aqui. Eu sou a nora do dono. Você é só uma empregada. Dona Cida sorriu. Pela primeira vez em 8 meses, ela sorriu. Sou só uma empregada. Tem razão, mas sou uma empregada que trabalha aqui há 38 anos, que viu seu Antônio construir tudo isso desde o zero, que cuidou da Dona Mariana até seu último dia, que tem o número do advogado da família guardado neste celular. O mesmo advogado que eu indiquei ao seu Antônio há 25 anos. Patrícia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. E sabe o que mais tenho guardado aqui? Continuou Dona Cida. Aquela conversa de 2 semanas atrás, quando a senhora falava com um homem no seu quarto, dizendo que Ricardo era um idiota, que ia juntar dinheiro suficiente e abandonar a todos, que com ou sem ele ia sair daqui. A mandíbula de Patrícia caiu. Isso, eu não disse isso. A senhora quer que eu reproduza o áudio aqui, frente a todos? Patrícia deu um passo para trás, e outro, até que suas costas se chocaram com a porta da cozinha. Você não se atreve, sussurrou ela. Eu te destruo. Eu te ponho na rua. A senhora já tentou isso, interrompeu Dona Cida. Há 5 minutos. E olhe onde estamos agora. Os empregados observavam a cena em silêncio, mas suas expressões haviam mudado. O medo havia desaparecido. Em seu lugar havia algo que parecia esperança. Agora a senhora tem uma escolha, disse Dona Cida, guardando o celular de volta no bolso. Pode esperar que seu Antônio chegue amanhã e ver isso junto com ele. Ou pode sair desta cozinha agora mesmo, ir fazer suas malas e desaparecer desta casa antes que ele volte. Patrícia a olhava com ódio puro, um ódio que ardia tão forte que parecia capaz de incendiar a mansão inteira. Você vai pagar por isso, sibilou ela. Todas vocês vão pagar. Dona Cida não se moveu. Talvez, mas não hoje. Hoje, a senhora paga. Por cada humilhação, por cada insulto, por cada lágrima que fez estas pessoas derramar. Patrícia abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer algo, a porta da cozinha se abriu atrás dela, e uma voz conhecida encheu o ambiente. O que está acontecendo aqui? Ele era Ricardo, o marido de Patrícia, o filho de seu Antônio, o homem que supostamente estava na Europa. Mas ele não estava na Europa. Estava parado na porta da cozinha, com os olhos fixos em sua esposa, com uma expressão que Dona Cida conhecia bem, a expressão de quem acaba de descobrir uma traição. O que se seguiu foi um dos momentos mais tensos que o Solar Albuquerque havia presenciado em seus 47 anos de existência. Ricardo havia voltado da Europa um dia antes do planejado. Queria surpreender Patrícia, mas a surpresa foi para ele. Quando chegou ao solar, ouviu vozes vindas da cozinha, vozes alteradas, e quando abriu a porta, encontrou sua esposa encurralada por uma empregada de 67 anos que segurava um celular como se fosse uma arma. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Repetiu Ricardo, olhando de Patrícia para Dona Cida e de volta para Patrícia. Meu amor, disse Patrícia, recompondo rapidamente a máscara de esposa perfeita. Graças a Deus você chegou. Essa empregada louca está me acusando de coisas horríveis, inventando mentiras. Quer destruir nosso casamento? Ricardo franziu a testa. Dona Cida, a senhora trabalha aqui desde que eu era menino. O que está acontecendo? A Dona Cida olhou para Ricardo. Aquele menino que ela havia visto crescer, que havia consolado quando se machucava, que havia alimentado com biscoitos escondidos de sua mãe. Seu Ricardo, disse ela com calma, vou lhe mostrar algo. Depois,
O senhor decide quem está mentindo. Não! Gritou Patrícia. Ela está mentindo. Ela quer nos destruir. Não escute essa velha gorda. Ricardo levantou a mão. Basta. Patrícia, Dona Cida tem o direito de falar. Patrícia fechou a boca, mas seus olhos haviam se tornado duas fendas cheias de ódio. Dona Cida sacou o celular novamente. Abriu a galeria de vídeos e selecionou um deles. Isso foi gravado há 2 semanas, disse ela, girando o celular para Ricardo. O vídeo começou, a imagem mostrava a cozinha do solar. Raimunda estava no centro e Patrícia estava gritando: "Você pensa que pode deixar uma xícara suja na minha cozinha? E você, uma cozinheira gorda que deveria ter sido demitida há anos, limpa isso, de joelhos, quero ver seus joelhos no chão." O vídeo continuava. Mostrava Raimunda chorando. Mostrava Patrícia jogando a xícara no chão. Mostrava cada detalhe da humilhação. Ricardo olhava a tela com os olhos muito abertos. "Isto é", sussurrou ele. "Não pode ser." Dona Cida passou para o próximo vídeo. E para o próximo. E para o próximo. 8 meses de humilhações. 8 meses de abusos. 8 meses de crueldade capturados na tela de um celular velho. Patrícia havia ficado em silêncio. Seu rosto estava pálido. Suas mãos tremiam. "E tem mais", disse Dona Cida. "Extratos do cartão corporativo que a senhora usou para compras pessoais. Conversas com um homem que não é o seu Ricardo. Planos de abandonar a família quando juntasse dinheiro suficiente." Ricardo virou-se para Patrícia. Seu rosto estava vermelho, seus olhos brilhavam com lágrimas de raiva. "É verdade?" perguntou ele com a voz trêmula. "Patrícia, olhe para mim. É verdade." Patrícia abriu a boca, fechou, abriu de novo e então, como se uma represa tivesse estourado, começou a chorar. "Meu amor, eu posso explicar. É verdade ou não?" O grito de Ricardo fez todos saltarem. Patrícia baixou a cabeça. As lágrimas corriam pelo seu rosto. E, finalmente, depois de 8 meses de mentiras, ela disse a verdade. "Sim, é verdade." O silêncio que se seguiu foi o mais longo que Dona Cida havia experimentado em sua vida. Ricardo olhava para sua esposa como se a visse pela primeira vez. E o que via claramente lhe dava nojo. "Saia da minha casa", disse ele finalmente. "Agora, meu amor, por favor, não me chame assim." Ricardo apontou para a porta. "Saia, agora, antes que eu faça algo de que vou me arrepender." Patrícia olhou ao seu redor, para os empregados que a observavam em silêncio, para Dona Cida que não havia movido um músculo, para a vida perfeita que se desmoronava ao seu redor. E então fez a única coisa que podia fazer. Saiu, sem dizer outra palavra, sem olhar para trás, apenas o som de seus saltos batendo no piso de mármore enquanto se afastava. Dona Cida a viu partir. E por um momento quase sentiu pena, mas só por um momento, porque 8 meses de humilhações não se apagam com lágrimas, e a justiça, embora tarde, sempre chega. O que veio depois foi algo que Dona Cida nunca esperava. Ricardo ficou parado na cozinha por um longo momento, olhando para o chão, processando tudo o que acabava de descobrir, e então fez algo que nenhum dos empregados esperava. Ajoelhou-se frente a Dona Cida. "Perdoe-me", disse ele com a voz rouca. "Perdoem-me todos. Eu não sabia. Eu deveria ter visto. Deveria ter protegido vocês. E não o fiz." Dona Cida sentiu lágrimas se formando em seus olhos. 38 anos trabalhando para essa família. E nunca, um Albuquerque havia se ajoelhado diante dela. "Levante-se, seu Ricardo", disse ela suavemente. "Não precisa se ajoelhar." Mas ele não se levantou. "Meu pai precisa saber disso."
disse ele. Precisa ver os vídeos e precisa pedir perdão também. Dona Cida assentiu. Seu Antônio chega amanhã. Então amanhã, disse Ricardo. Finalmente levantando-se, esta família vai fazer o correto. Pela primeira vez em 8 meses. O que Dona Cida não sabia era que o dia seguinte traria muito mais do que qualquer um imaginava. Seu Antônio chegou às 10 da manhã. Vinha de um voo do Rio de Janeiro. Estava cansado, estava com vontade de descansar e não tinha ideia de que seu mundo estava prestes a desmoronar. Ricardo o estava esperando. No escritório, com o celular de Dona Cida na mão, com os vídeos prontos para reproduzir, com um peso no coração que parecia capaz de afogá-lo. Pai, disse Ricardo quando o pai entrou. Sente-se. Precisamos conversar. Seu Antônio franziu a testa. Que aconteceu? Está tudo bem. Não. Ricardo baixou a cabeça. Não está nada bem. O que se seguiu foram 3 horas da conversa mais difícil que aquela família já teve. Ricardo mostrou os vídeos ao pai, um por um, cada humilhação, cada insulto, cada momento de crueldade que Patrícia havia infligido aos empregados durante 8 meses. Seu Antônio olhava a tela em silêncio. Seu rosto não mostrava nenhuma expressão, mas seus olhos contavam outra história. Quando o último vídeo terminou, seu Antônio ficou quieto por um longo momento, e então, algo que Ricardo nunca havia visto em sua vida aconteceu. Seu pai, o homem que havia construído um império de lojas de departamento do zero, o homem que nunca mostrava fraqueza, o homem que parecia feito de aço, começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas, eram soluços de um homem de 72 anos, que acabara de descobrir que havia sido enganado, que havia permitido que pessoas inocentes sofressem sob seu teto, que havia confiado na pessoa errada. Eu assinei o documento, disse seu Antônio, entre lágrimas. Eu dei a ela autoridade sobre a casa. Eu pensei que ela era. Ricardo pôs a mão no ombro do pai. Todos pensamos isso, pai. Ela nos enganou. A todos. Mas isso não é desculpa. Seu Antônio se levantou, secando as lágrimas com o dorso da mão. Essa gente trabalha para nossa família há décadas. Raimunda há 15 anos. João há 22. E Dona Cida há 38 anos. Ela cuidou da sua mãe até o último dia. E eu deixei que essa mulher... Não conseguiu terminar a frase. Ricardo esperou. Sabia que seu pai precisava de tempo. Onde está a Dona Cida? Perguntou finalmente seu Antônio. No quarto dela, esperando. Leve-me até ela. Dona Cida estava sentada em sua pequena cama. Quando ouviu a porta se abrir, estava preparada para qualquer coisa, para que a despedissem, para que a acusassem de espionar, para que a expulsassem da casa que havia sido seu lar por 38 anos. O que não estava preparada era para ver seu Antônio Albuquerque, o homem mais rico que conhecia, entrando em seu humilde quartinho, com lágrimas ainda correndo pelo rosto. Dona Cida, disse ele, com a voz embargada, perdoe-me. Ela se levantou rapidamente. Seu Antônio. Mas ele não a deixou falar. Perdoe-me, repetiu, tomando suas mãos entre as dele, por não ter visto, por não ter protegido, por confiar na pessoa errada. Você é parte desta família. Você sempre foi parte desta família, desde o primeiro dia que chegou aqui, e eu falhei com você. Dona Cida sentia as lágrimas correndo pelo seu próprio rosto. 38 anos de trabalho. E nunca, o patrão havia vindo ao seu quarto. Nunca havia tomado suas mãos. Nunca havia pedido perdão. O senhor não tem que me pedir perdão, disse ela suavemente. O senhor não sabia.
mas deveria ter sabido. Seu Antônio sacudiu a cabeça. Deveria ter prestado mais atenção. Deveria ter escutado. Você viu tudo, guardou tudo e esperou o momento certo. Isso requer coragem, mais coragem do que eu tive. Dona Cida não sabia o que dizer. Então não disse nada, só deixou as lágrimas fluírem. Agora escute bem, disse seu Antônio, recompondo sua postura de homem de negócios. A partir de hoje, muitas coisas vão mudar nesta casa. O que se seguiu foi uma série de decisões que transformaram a vida de todos os empregados do Solar Albuquerque. Primeiro, seu Antônio revogou o poder que havia dado a Patrícia Albuquerque. O documento foi rasgado, na frente dos olhos de todos. Segundo, anunciou que nenhum empregado seria despedido. Todos que trabalhavam ali continuariam em seus postos, com um aumento de 40%. Terceiro, e isso foi o que deixou todos sem palavras, pediu a Dona Cida que assumisse o cargo de administradora oficial da casa. Você conhece esta casa melhor que ninguém, disse ele. Conhece os empregados, conhece as necessidades, conhece os segredos. Quero que seja a pessoa responsável por tudo, com um salário digno, mas com o respeito que sempre deveria ter tido. Dona Cida abriu a boca, fechou, abriu de novo. Seu Antônio, eu não sei se... Eu sei. O velho a olhou nos olhos. Confio em você. Sempre confiei. E agora vou provar essa confiança da maneira certa. Dona Cida olhou ao seu redor, aos outros empregados que observavam com os olhos brilhando. A Ricardo, que assentia com a cabeça. A vida que estava mudando, bem na frente dos seus olhos. E disse sim nas semanas seguintes. Muitas coisas mudaram no Solar Albuquerque. O quartinho de Dona Cida, no fundo da casa, foi completamente renovado. Novas paredes, novo piso, novos móveis. Seu Antônio insistiu que ela tivesse um espaço digno de sua nova posição. Raimunda recebeu uma cozinha nova, com equipamentos modernos, com espaço para trabalhar, como ela sempre sonhou. João recebeu ferramentas novas para o jardim e uma equipe de 3 ajudantes, para que não tivesse que fazer todo o trabalho pesado sozinho. Carlos recebeu um carro novo para dirigir e um aumento que o deixou sem palavras. Maria recebeu um pedido de desculpas formal de seu Antônio pelas acusações falsas de roubo e um cheque que cobriria a universidade de sua filha. Todos os empregados foram tratados com o respeito que sempre mereceram. E o Solar, que antes era um lugar de medo, se transformou em um lugar de trabalho digno. Mas para Dona Cida, a maior mudança não foi o apartamento novo, não foi o salário maior, não foi o título de administradora. A maior mudança foi ser vista, depois de 38 anos sendo invisível. Finalmente alguém a havia visto. Finalmente alguém havia reconhecido seu valor. Finalmente alguém havia dito obrigado. E isso valia mais que qualquer dinheiro do mundo. Mas a história não terminou aí. 3 dias depois, era o aniversário de seu Antônio, 72 anos. Uma festa que havia sido planejada há meses, com convidados de todo o país, empresários, políticos, amigos de décadas. Patrícia Albuquerque havia sido quem planejou a festa originalmente. Mas Patrícia já não estava. Havia saído do Solar com uma mala. A mesma mala com a qual havia chegado 8 meses atrás. Sem dinheiro, sem marido, sem o futuro brilhante que havia planejado. A festa continuou, mas com algumas modificações. No momento do discurso,
Seu Antônio subiu ao pequeno palco que havia sido montado no Jardim do Solar. Os convidados aplaudiram, esperavam as palavras típicas de agradecimento, o típico discurso de empresário bem-sucedido. O que receberam foi algo completamente diferente. Obrigado a todos por virem, começou seu Antônio. Mas antes de celebrar meus 72 anos, preciso fazer algo importante. Preciso reconhecer alguém que deveria ter sido reconhecida há muito tempo. Os convidados se olharam entre si, confusos. Dona Cida, disse seu Antônio, olhando para o canto do jardim, onde ela estava parada com os outros empregados. Venha aqui. Dona Cida sentiu seu coração acelerar. Olhou para Raimunda, que assentiu com a cabeça. Olhou para João, que a empurrou suavemente para a frente e caminhou até o palco. Quando chegou ao lado de seu Antônio, sentiu todos os olhares sobre ela. Empresários de terno caro, políticos com sorrisos falsos, gente que nunca a olharia duas vezes na rua. E agora, todos a estavam olhando. Esta mulher, disse seu Antônio, pondo a mão em seu ombro, trabalha na minha casa há 38 anos. Ela viu esta família crescer, viu meus filhos nascerem, cuidou da minha esposa até seu último dia. E recentemente, ela fez algo que eu nunca vou esquecer. Uma pausa. Ela protegeu a minha família de uma ameaça que eu mesmo trouxe para dentro de casa. Ela viu o que eu não vi, ouviu o que eu não ouvi, e teve a coragem de agir quando eu falhei. Seu Antônio se virou para Dona Cida, e então fez algo que nenhum dos convidados esperava. Ele se ajoelhou na frente dela. Um murmúrio correu pela multidão. Um empresário de 800 milhões, se ajoelhando na frente de uma empregada doméstica. Era algo que ninguém havia visto antes. Dona Cida, disse ele, olhando para cima, perdoe-me por não ter visto antes. Perdoe-me por não ter protegido. E obrigado por 38 anos de lealdade. Obrigado por cuidar da minha família quando eu não pude. Obrigado por ser a pessoa que você é. Dona Cida sentia as lágrimas correndo pelo seu rosto. Não sabia o que fazer. Não sabia o que dizer. Então fez a única coisa que podia fazer. Se ajoelhou também. E ali estavam, duas pessoas ajoelhadas, uma em frente à outra, um milionário e uma empregada, um homem de negócios e uma faxineira. Dois seres humanos reconhecendo que, no final, somos todos iguais. O silêncio durou apenas alguns segundos, mas foram os segundos mais longos da vida de Dona Cida. Ela olhava para seu Antônio. Ele a olhava. E naquele momento, 38 anos de história passaram entre eles. 38 anos de trabalho, de lealdade, de momentos bons e ruins, de nascimentos e mortes, de alegrias e tristezas. Dona Cida recordou o dia em que chegou àquele solar. Tinha 29 anos, era jovem, estava assustada. Seu Antônio era apenas um comerciante com um sonho, e Dona Mariana a havia recebido com um sorriso que nunca esqueceu. Recordou o dia em que Ricardo nasceu. Ela foi a primeira pessoa, além dos pais, a pegá-lo no colo, aquelas mãozinhas pequenas agarrando seu dedo, aqueles olhinhos olhando para cima sem entender nada do mundo. Recordou o dia em que Dona Mariana foi diagnosticada com câncer. Recordou as noites no hospital, as orações em silêncio, as lágrimas escondidas. E recordou o dia em que finalmente partiu, com Dona Cida segurando sua mão até o último momento. Tudo isso passou naqueles segundos. Tudo isso flutuava no ar entre eles. E então, Dona Cida fez algo que ninguém esperava. Tomou a mão de seu Antônio e disse algo que vinha guardando há muito tempo. Dona Mariana estaria orgulhosa do Senhor, sussurrou ela.
Ela sempre dizia que o senhor tinha um coração bom, que só precisava de alguém que o ajudasse a ver. Seu Antônio soltou um soluço. As lágrimas correram mais forte pelo seu rosto. E naquele momento, frente a todos os convidados, o milionário e a empregada se abraçaram, como família, como amigos, como duas pessoas que haviam passado por muito juntas e finalmente podiam descansar. Os convidados começaram a aplaudir, primeiro timidamente, depois com força, depois com lágrimas nos olhos, porque todos ali sabiam, estavam presenciando algo raro, algo que não se vê todos os dias. Um momento de verdadeira humanidade em um mundo que muitas vezes esquece o que isso significa. Quando finalmente se levantaram, seu Antônio tomou o microfone uma última vez. A partir de hoje, disse, Dona Cida é a administradora oficial do Solar Albuquerque. E mais que isso, ela é parte da minha família. Oficialmente, para sempre. Os aplausos continuaram. E Dona Cida, pela primeira vez em 38 anos, se permitiu sorrir. Não um sorriso tímido, não um sorriso de empregada, um sorriso de vitória. Esta história não deveria existir. Não deveria existir um mundo onde uma mulher de 67 anos precisa gravar 847 horas de humilhação para provar sua verdade. Não deveria existir um mundo onde a crueldade se esconde atrás de sorrisos perfeitos. Não deveria existir um mundo onde os invisíveis têm que lutar tanto para serem vistos. Mas esse mundo existe. E o que podemos fazer é contar essas histórias, para que a gente saiba que a paciência às vezes vence, que a verdade às vezes aparece, que a justiça às vezes chega. Se essa história te tocou, se sentiu algo enquanto escutava, quero que faça algo por mim. Não é se inscrever, não é compartilhar, é algo mais simples. A próxima vez que vir alguém que é invisível, um porteiro, uma empregada, um guarda, um gari, olhe nos olhos dessa pessoa e diga obrigado, porque nunca sabe a história que essa pessoa está carregando, nunca sabe as batalhas que essa pessoa está lutando. E às vezes, só às vezes, um simples obrigado pode ser a diferença entre um dia de silêncio e um dia de esperança. Dona Cida guardou silêncio por 38 anos. Mas quando abriu a boca, mudou tudo. E essa é a lição que me fica dessa história. O silêncio tem poder, mas a verdade tem mais. E no final, é isso que importa. Se você chegou até aqui, se escutou essa história completa, se sentiu que algo mudou dentro de você, então entende por que faço isso. Porque conto essas histórias? Porque passo horas buscando relatos de pessoas que o mundo ignora? Essas histórias importam. As pessoas invisíveis importam. E cada vez que alguém dá um super thanks, cada vez que alguém compartilha, cada vez que alguém comenta, estão dizendo que isso importa para eles também. Não é uma obrigação. Nunca vai ser. Mas se quiser ser parte disso, o corazinho dourado está ali embaixo e significa mais do que posso explicar com palavras. Agora, antes de ir embora, quero te fazer uma pergunta. Alguma vez guardou silêncio quando devia ter falado? Alguma vez viu uma injustiça e não fez nada? Alguma vez deixou que o medo te silenciasse? Não te estou julgando. Todos estivemos aí. Todos calamos quando devíamos ter gritado. Mas, da próxima vez, pensa em Dona Cida. Pensa em 38 anos de paciência. Pensa em um celular velho e 847 horas de verdade. E talvez, só talvez, encontre a coragem para abrir a boca
porque o silêncio pode ser estratégia, mas a verdade sempre vence. Há uma foto na mesa de cabeceira de Dona Cida. Uma foto velha, amarelada pelo tempo. Mostra uma mulher jovem de 29 anos, com o cabelo preto e um sorriso tímido. Ao lado dela, outra mulher, loira, elegante, com um sorriso genuíno. Detrás delas, uma casa muito menor que o solar atual. Era o primeiro dia de trabalho de Dona Cida. Era a primeira foto que Dona Mariana lhe havia tirado. Debaixo da foto, escrito à mão por Dona Mariana, havia uma frase: "Bem-vinda à família." Dona Cida olha essa foto todas as noites antes de dormir. E todas as noites, ela sussurra as mesmas palavras. "Obrigada, Dona Mariana, por me ver quando ninguém mais via, por me tratar como família quando era só uma empregada, por me ensinar que a dignidade não tem preço." E agora, 38 anos depois, finalmente toda a família havia aprendido essa mesma lição. A dignidade não tem preço, e nenhuma Patrícia Albuquerque do mundo pode roubar isso de ninguém. Se algo nessa história tocou você, se você reconheceu alguém em Dona Cida, se pensou na sua própria mãe, avó, ou em você mesmo, então essa história cumpriu seu propósito. Porque histórias como essas não são apenas entretenimento, são lembretes de que os invisíveis existem, de que os invisíveis lutam e de que os invisíveis, às vezes, vencem. Dona Cida venceu, não com violência, não com gritos, não com vingança. Venceu com paciência, com provas, com a verdade. E essa é a lição mais poderosa de todas. 38 anos de silêncio, 1 minuto de verdade. E tudo mudou, para sempre. Às vezes me perguntam por que eu conto essas histórias. Por que passo horas investigando? Por que me importam as pessoas que o mundo esquece? E a resposta é simples. Porque alguém tem que contá-las. Porque cada Dona Cida merece ser escutada. Porque cada Patrícia merece ser exposta. E porque cada pessoa que escuta uma história como essa, talvez, só talvez, vá tratar o próximo porteiro, a próxima faxineira, o próximo segurança, com um pouco mais de respeito. E isso já vale a pena. Demais. Muito obrigado por ter escutado até o final. Nos vemos na próxima história.